Amém? Abra a palavra de Deus de 1 João, primeira epístola de João, capítulo. Pode ser que não vai demorar 4 horas não, tá, gente? Eu só vai rapidinho. Bom seria? Então tá bom, a pastora já quer 4 horas, então, né? Domingo fica o dia todo aí. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 22. Quem achou de amém? Glória a Deus. Podemos ler, né? Diz assim: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ora comigo por essa mensagem, Pai, em nome de Jesus, junto com o teu povo aqui, mais uma vez, nos alegra estar, Senhor, ministrando a tua palavra, recebendo de ti também essa orientação, Senhor. E agora te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos usar mais uma vez como um canal totalmente obstruído, falando aos nossos corações que nós necessitamos ouvir, para que possamos te agradar, sermos agradáveis à tua vista, e aí recebemos de bênçãos, como teus filhos amados, em nome de Jesus. Amém? Então, né, se a gente olhar aqui essa fórmula, entenda que a palavra de Deus ela é uma fórmula. Ela é uma quê? 2 mais 2 são 4. Concorda? A fórmula aqui é o seguinte: se guardarmos os mandamentos do Senhor e fizermos o que é agradável à sua vista, aí vamos lá, qualquer coisa que lhe pedirmos, receberemos dele. Amém? Isso foi o que João disse, né? Qualquer coisa que pedirmos, se guardarmos o seu mandamento e formos agradáveis à sua vista, fizermos aquilo que é agradável a ele, nós receberemos. Olha só que coisa maravilhosa. Porque filho pede ou não pede, gente? Pede ou não pede? O que o Senhor Jesus orienta a gente? Pedir e dar-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á. E ele dá um exemplo maravilhoso daquela viúva, né? E outros exemplos. Peça em oração, que nós pedimos de oração, você vai receber. Crendo e não duvidando. Então, uma das formas de agradar a Deus é crer e não duvidar. E nós precisamos fazer uma avaliação da nossa vida com relação a isso. O que é agradável ao Senhor? Quais são os mandamentos? Nós sabemos bem quais são os mandamentos do Senhor. Se nós guardarmos os seus mandamentos, qual é o seu mandamento do Senhor? Não matar, não roubar, não ser idólatra, não adulterar, não se promiscuir, não cobiçar o que é dos outros. Isso são os mandamentos. Ou seja, se você reparar bem, é tudo que é não. É ou não é verdade? Tudo que é negativo, tudo aquilo que a gente não pode fazer, que vai o quê? Ferir os princípios que o Senhor estabelece para a vida do ser humano, para a vida de qualquer pessoa. Não é só do evangélico, do católico, do espírito, não. Qualquer ser humano que quebrar uma lei de Deus, uma lei eterna, ele verdadeiramente está trazendo para a sua vida uma semeadura ruim. Entendeu bem, gente? Então, os mandamentos do Senhor, não é necessário eu estar falando aqui toda hora, né? Porque na realidade nós já sabemos que está no nosso coração, e a palavra de Deus é clara quando diz isso. Então, se eu guardar os mandamentos do Senhor no meu coração e fizer aquilo que lhe agrada, eu vou pedir o que eu quero, o que eu preciso, e o Senhor vai o quê? Me conceder. Então é uma fórmula, não é? Uma fórmula. Não adianta eu achar que isso é uma fórmula de semeadura. Então existe a parte que eu não posso fazer determinadas coisas, senão eu vou incorrer e infringir a lei de Deus, e existe aquilo que eu preciso fazer que vai agradar ao meu Deus. Guardar os mandamentos já estão agradando, mas o que mais eu posso fazer? Porque não é só não fazer, é também o quê? Fazer o que é. Não é só não fazer o que é errado, mas é também fazer o que é certo. Então nós vemos duas coisas ali: não fazer o que é errado e fazer o que é certo, para que eu possa pedir com confiança.
aí eu vou receber. Então eu preciso entender isso. Eu preciso fazer uma avaliação. Estou precisando disso. Quero me aproximar de Deus. Eu quero que Deus me abençoe nisso ou naquilo. Mas será que eu estou guardando aquilo que Deus deseja? Os mandamentos? Será que eu estou fazendo algo para agradar ao Senhor? Porque senão eu vou ficar batendo na porta, ela não vai o quê? Se abrir. Eu vou ficar procurando e não vou achar. Eu não vou ficar buscando e não vou encontrar. É ou não é? Então, isso é uma fórmula. É igual qualquer coisa na vida. Então, vamos lá. A outra parte, né? Como essa parte de não fazer o que é errado, né? A gente está ali para poder, né? Não agir contra a palavra de Deus, a gente sabe bem. Agora, e o que eu posso fazer que vai agradar ao Senhor? Tiago, né, capítulo 4, versículo 17, diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Então nós vemos que não é só não fazer o errado, não fazer o bem, sabendo fazer o bem, também é errado. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, o que eu estou falando hoje aqui é porque nós precisamos de uma orientação, uma direção para receber o que nós precisamos. Tá? O que eu preciso de Deus é isso? Tá? Então, eu vou analisar a minha vida. Não estou fazendo isso de errado, mas será que eu estou fazendo algo de certo? Porque quando o Senhor Jesus fala assim, eu vos escolhi para que vocês vão e deem o quê? Frutos. Que frutos são esses? O apóstolo Paulo, ele fala para os Gálatas, em capítulo 6, versículo 10, coloca aí para mim, capítulo 6, ele diz assim, olha, fazei o bem a todos. Fazer o bem a quem? Você vê que isso é algo, né, que está lá. Enquanto temos tempo, façam o quê? Nós, principalmente o mestre da fé, ainda faz uma divisão ali. Né? Mas, na realidade, tem que estar na nossa cabeça o seguinte, o que é frutificar? É fazer o quê? O bem. Fala com ele assim, fazer o bem é frutificar. Então, se eu não faço nada de errado, mas não faço nada de bom, estou sendo agradável a Deus? Não. Porque se você ver a Bíblia toda mostra que eu tenho que ter uma ação positiva para agradar a Deus. Não é só não fazer o que é errado. Isso já é minha obrigação. Mas o fazer o bem, o agir, né, em prol do meu próximo, em prol da obra de Deus, isso vai agradar o Senhor, isso vai colocar crédito na minha vida, nas mansões celestiais. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu não posso fazer muita coisa. Gente, você tem que frutificar aonde Deus te plantou. Entendeu bem? Em qualquer área que você estiver, você tem que fazer o bem. Isso é frutificar. No seu vizinho, na sua casa, no seu trabalho, aonde Deus te plantou, você tem que fazer o quê? Frutificar. Não é só, poxa, mas o meu serviço, sabe, é uma coisa que as pessoas nem notam. Quer ver uma coisa? Se alguém tem um restaurante, aí o gerente, ele vai e falta um dia. Ele pode até faltar, que às vezes o cliente nem vai dar falta dele. Mas se o cozinheiro faltar, ninguém vê o cozinheiro, porque ele fica lá dentro, a pessoa só vê o prato. É ou não é verdade? É ou não é, gente? Quer ver, um prefeito pode sair da cidade e ficar aí uma semana fora. Mas eu quero ver se o lixeiro ficar sem passar uma semana. Então, frutificar
não é igual o conceito que o mundo tem. Aonde Deus te plantou, o que você faz vai frutificar para o Senhor. E frutificar é fazer o bem naquilo que você já faz. Amém? Estou sendo claro aqui, gente? Né? Você vai na padaria, né? Está lá. Às vezes o gerente pode faltar, mas se o padeiro estiver, e se o padeiro, foi o gerente, foi o caixa, foi o balconista, mas o padeiro não foi. Então, o frutificar não é o conceito que o mundo tem. Deu para entender bem? No conceito de Deus, naquilo que você faz, é onde Ele vai te abençoar. Amém? Estou sendo claro aqui, gente? Né? Então, todo serviço para Deus é essencial. Todo trabalho dele, que você tem, você está servindo um ao outro, ao próximo. Então, eu e você precisamos entender que a Bíblia nos mostra, como o apóstolo Paulo fala, vós, senhores, tratais vossos servos com humanidade, com amor, carinho, e vós, servos, servi aos vossos senhores como ao Senhor. Então, cada um frutifica naquilo que o Senhor chamou. Você vai estar servindo ao próximo e vai ser abençoado por isso também. Amém? Isso no que diz respeito àquilo que é secular. Agora, naquilo que é espiritual, muito mais. Quando alguém está com necessidade, você estende a mão para socorrer. Porque, né, como diz a palavra, não frutificar é um perigo. Não é só para você receber benefício, é também para não ter prejuízo. Sabe por quê? Porque Tiago fala que aquele que não faz o bem comete o quê? Pecado. Então, o que Jesus fala quando nós não socorremos o pobre necessitado, quem está precisando? O que ele diz? Tive fome e não me deste de comer. Olha só. Mas a pessoa não matava, não roubava, não fazia nada disso. Mas teve sede e não deu de beber. Estava nu e não vestiu. Estava preso enfermo e não foi visitar. O que Jesus fala? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Olha só que coisa interessante. Então a pessoa pode não transgredir nenhuma daquelas leis que as pessoas têm como morais, mas em compensação não fez o bem. E aí, se não fez o bem, não agrada a Deus. Se não agrada a Deus, como é que vai pedir algo para receber? Quem quer algo de Deus aí nessa noite? Então, vamos começar a fazer uma avaliação. O que eu estou fazendo para agradar a Deus? Não tem aquele pessoal que a gente pergunta, meu filho, faz alguma coisa para agradar a Deus. Não é verdade? Né? Porque a pessoa não faz o quê? Nada. Isso parece ser uma brincadeira, mas a Bíblia leva isso a sério. Então, olha só, não fazer o bem não só tira o teu crédito com Deus, como tira a tua graça. Porque Jesus falou que aquele que não faz o bem vai ficar de fora. É perigoso, gente. É o quê? Não frutificar. Ou seja, Deus tem um chamado para cada um de nós, para evangelizar, para socorrer, para abençoar. E vou falar uma coisa para você. Quanto mais você faz por alguém que necessita, que precisa pela obra, mais Deus faz na sua vida. Mais força e vigor Ele te dá para você fazer. Tem gente que pensa assim, mas eu estou aqui, servindo aqui na igreja, estou ajudando e não estou vendo mudar muita coisa. Eu vou falar uma coisa para você, se não estivesse fazendo isso, onde você estaria de repente? É ou não é? Amém? É ou não é? Como é que estaria? Pergunta, irmão, onde você estaria se Deus não estivesse na tua vida? Estaria vivo, mas não, né, irmã? A irmã passa logo o rodo, olha lá. É ou não é? Estaria, mas não estaria? Não. Então, você desejar algo de Deus, é importante a gente entender que existem princípios, esses princípios são para serem cumpridos. Se eu não cumpro, não tem jeito. Nós lemos ali, foi bem claro, ó, se eu guardo os seus mandamentos e faço algo para agradar, para ser agradável à vista de Deus, então você vê que são duas coisas. Eu vou pedir aquilo que eu preciso, que eu quero, e o Senhor vai me conceder. Então é importante a gente entender isso. Sou dizimista ofertante, eu faço alguma coisa para ajudar alguém,
Gente, a gente tem que se fazer essa pergunta. Eu estou em tribu com a igreja, de alguma forma, eu tenho que fazer essa pergunta para mim. Como é que eu vou chegar diante de Deus? Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu quero. Claro, Deus está aí para te ajudar, para te socorrer. Mas, e aí? Como é que se fala aí no mundo aí? Como é que é? Vem o nosso reino, vem a nós. Vem a nós o nosso reino nada? Não tem não tem? Não, gente, tem que vir a nós, mas é o quê? O vosso reino, não é verdade? Né? Amém? Eu preciso entender que as minhas atitudes, e eu vou falar uma coisa para vocês, tem gente que se arrepende daquilo que fez de errado, mas não se arrepende de não ter feito bem para quem precisava, que também é pecado. Bota na tela aí, Timóteo 4,17, eu acho que é isso mesmo. Bota aí. Quer ver? Diz assim, olha só. Não, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca, não é isso? Está escrito ali? Ou então, olha lá. Não. 4,17. É Tiago, filho. Perdão. Tiago. Agora apagou tudo, mas tudo bem. Olha lá. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, o quê? Comete pecado. Se comete pecado, está na dívida. Vai dar certo, vai desligar. Se comete pecado, está na dívida, está ou não está? Então presta bem atenção. Você teve um momento da tua vida que você podia fazer o bem, sabia fazer e não fez, você cometeu o quê? E já se arrependeu disso? Já, claro, porque aquele que é convertido, ele fica, poxa, podia ter ajudado. Fulano precisou da minha ajuda, eu nem fiz isso. Deu para entender bem aqui, gente? Amém? Eu podia ter estendido a mão para o irmão. Poxa, a igreja precisava de mim naquele momento, mas eu não me apresentei. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Quantas vezes você pode ter feito bem e não fez? Agora, tem que ser muito sincero consigo mesmo para poder pedir perdão sobre isso, sabia? Porque às vezes, e pior, gente, pior, porque o próprio João, ele fala assim, se dissermos que não temos pecado, fazemos ele o quê? Mentiroso, porque, como eu disse, não é pecado só aquilo que você faz de errado, não. Aquilo que não faz de bem também é pecado. Então, às vezes, mas fulano não merecia. E eu mereci, você, o perdão de Deus? A gente merecia estar vivo hoje, já que a gente pecou? É ou não é verdade? Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, se arrepender do bem que não fez, também como dizer, a gente recebe o perdão de Deus nisso. Então, às vezes, alguma coisa está impedindo a tua vida, por quê? Porque você podia ter feito bem, não fez e nem pediu perdão ao Senhor. E às vezes pode fazer hoje e também não faz algo de bom. Isso também é o quê? Pecado. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Fala comigo assim, frutificar. Que o Senhor Jesus diz, é ser sal da terra e luz do mundo. É fazer o bem a todos. Está ao teu alcance, faça o bem. Estou sendo claro? Amém? Né? Uma pessoa está desorientada, uma pessoa precisa de ajuda, precisa de socorro. Faça o bem. Porque nós estamos aqui para isso. Gente, é tão sério isso, é tão sério, que às vezes Deus vai colocar na mão do ímpio o poder de fazer e tira da mão do crente, porque sabe que o ímpio vai fazer. Estou sendo claro aqui, gente, ou não? Amém? Sabe que ele vai fazer, vai administrar e vai resolver. Ele vai para o céu, não é outra história. Mas aí Deus coloca na mão dele fazer e às vezes não tira da mão do crente. Amém? Então eu e você precisamos ter, se eu quero receber bênção de Deus, benefício,
eu preciso ser prudente. Como é que é prudente? Não só não cometer coisas erradas, mas também fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. Por isso o Senhor Jesus falou, eu vos escolhi para que vades e deis o quê? Fruto. Eu sempre repito isso aqui e vou repetir de novo. E o que é esse fruto? É fazer o bem para as pessoas, servir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, quando olha só, o que Jesus fala? Dai e dar-se-vos-á. Olha só, é uma promessa. Dai e dar-se-vos-á o quê? Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Aqui fora, os irmãos botam pipoca para vender ali, de vez em quando ali, na verdade. Aí fica a fila grandona lá. Aí eu vejo a galerinha esperando a pipoca, aí quando pega a pipoca, ele bota a pipoca, e o pessoal fica esperando você fazer o quê? Uma boa medida, mas depois faz o quê? Dá uma sacudida para... Não é isso, né? Não é isso lá, né lá? Aí depois o pessoal ainda vê de esperar você fazer o quê? Bater para poder descer a pipoca, não é? Não é? E depois ainda tem que botar mais assim, não é isso? E se não fizer, você fica chateado, fica ou não fica? É porque que sacudiu e recalcou para o outro, para mim não mudou. É ou não é? Então, o Senhor Jesus fala que é justamente isso. Quando você dá, olha só, Jesus fala o quê? Você vai receber boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Quem quer receber isso aí em nome de Jesus, amém? Mas olha só que antes de receber, eu tenho que fazer o quê? Tem que dar. Fala com o irmão assim, tudo tem contrapartida. No reino não tem jeito. É ou não é verdade? Tem que ter contrapartida, gente. Ué, né? Se não tiver, não vai resolver. Ó, quem crê e for batizado será o quê? Para ser salvo, precisa fazer o quê? Precisa ser batizado. Acabou. Uma contrapartida aí. Vou abrir a janela do céu e derramar a bênção sem medida sobre vocês. Mas eu tenho que fazer o quê? Ser dizimista e ofertante. Tem jeito. Eu vou pedir aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, e Deus vai me dar. Mas eu tenho que fazer o quê? Não errar, ou em se errar, pedir perdão, e ainda fazer o que agrada aos olhos do Senhor. Aí eu posso pedir com convicção que Ele vai trazer para a minha vida. Amém? Então, não adianta, eu vou ficar orando 30 anos e as coisas não funcionam. Plantar bananeira, né, fazer jejum, morrer de fome, virar faqui e não vai resolver. Estou sendo claro aqui, gente? É ou não é? Por quê? Eu preciso cumprir os princípios que Deus estabelece na minha vida. E Deus precisa confiar em você. Tem gente que pensa assim, não, eu já falei isso aqui, não, quando eu tiver muito eu ajudo. É ou não é verdade? Jesus fala o quê? Quem for fiel no pouco, eu vou colocar sobre o muito. Olha o princípio aí, sou fiel no pouco, o que acontece? Deus me coloca sobre o muito. É o que Ele faz na minha vida e na sua vida. Então nós precisamos entender que Deus quer atender o seu pedido. Nós vamos orar hoje aqui por duas coisas. Primeiro, para que Deus possa, né, perdoar os seus pecados, seja qual for aquilo que fez de errado. Segundo, você vai pedir perdão pelo bem que você não fez e poderia ter feito. Pastor, mas eu não me lembro de deixar de fazer o bem para ninguém. Então, glória a Deus que você é melhor do que eu, porque muitas vezes eu deixei de fazer o bem. Quem entendeu bem aqui? Amém? E aí, quando eu penso, eu me arrependo. Falo assim, eu me perdoo, podia ter ajudado, não ajudei. Quem está entendendo bem aqui? Amém? É ou não é verdade? Eu penso, meu Deus, eu podia ter ajudado, nem me liguei, não notei, podia ter feito mais, fiz menos. Tem que pedir perdão por isso. Senão a arrogância bate, agora são dois pecados. Um que não fez o bem, o outro que é arrogante. É ou não é? Que é vaidoso, não fez, aí pronto, aí é duplamente complicado. Amém? Quem aqui já poderia ter feito bem algum dia e não fez? Levanta a mão para alguém. Eu já fiz. Meu Deus do céu, é ruim demais. É na verdade. Poxa, podia ter ajudado. Fui subindo, fui mão de porco, fui mão de vaca. É ou não é? Ou podia ter tido tempo para a pessoa. Né?
O que eu estou falando, estava falando aqui, eu estava lá, estava muito cansado com a pastora, mas aí a pastora falou, irmão, tem mais aí para ir lá, tem que visitar aqui. Aí eu quase que eu falei assim, deixa eu descansar um pouquinho. Mas eu falei, não vou fazer isso não, porque é a oportunidade que a gente tem. É ou não é verdade? Hã? Vou fazer tudo que eu posso. Amém? Glória a Deus. Então, o que Paulo faz? Enquanto temos o quê? Tempo, façamos o bem a todos. Então, o nosso tempo ali era aquele. Estou sendo claro aqui? Então, poxa, viajamos tão longe para poder ficar alguma coisa sem fazer? Não. Glória a Deus, irmão. Amém? Fui claro aqui? Eu não posso chegar aqui e falar com vocês, a palavra de Deus é igual mágica. Alguém hora vai acontecer, sem você cumprir princípio. Não é assim que funciona com Deus. O que o Senhor Jesus ensinou foi orientar, direcionar, para que nós tivéssemos conduta e através da conduta fôssemos abençoados em nome de Jesus. Não podemos confundir misericórdia do Senhor com o plantio que a gente faz e a justa retribuição. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Misericórdia é o quê? Ele chegou para aquele camarada cego e falou o seguinte, olha, está curado, agora vai e não peca para não acontecer o quê? Coisa pior. Então você vê que ele tinha vacilado, tinha ou não tinha? Para estar mal. Não peca de novo não, eu não vou estar aqui. Quem entendeu bem que é ou não é? Quem aqui já recebeu a misericórdia de Deus? Levanta a mão. Então agora vigia, varão. É ou não é, varão? É ou não é verdade? Amém? Para poder fazer uma boa semeadura e ter uma boa colheita. É o que Deus quer na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, fala comigo assim, meu Jesus, me perdoa por todo o tempo que eu tive e condições de fazer o bem, de atender e não fiz. Me ajuda a partir de hoje. Ter um coração generoso, uma mente responsável, consciente para te agradar. É o que Deus quer na tua vida. Amém? Alguém precisou da tua oração, vai lá orar. Precisou da tua visita, vai lá fazer. Sabe? Precisou. Gente, a vida é tão pouca coisa que as pessoas precisam da gente. Mas para ele, às vezes, é muito. Deu para entender bem aqui? Não, na verdade, para ele é muito. Então não é preciso ter muito para ajudar. Às vezes o que você tem é suficiente para abençoar a vida do outro. E isso vai agradar ao Senhor de maneira rica e poderosa. João, quando começa, estou terminando, quando ele começa a pregação, João Evangelista, né? Não é esse aí não. Foi o precursor do Senhor Jesus. Ele diz assim, ó, aquele que tiver 2 túnicas, porque era muito difícil ter túnica na época, né? Dá uma para o irmão. Aquele que tiver pão, reparta com o irmão. Ele não diz que você tinha que ter muito. Quem entendeu bem que? Nossa, quando você tiver a despensa cheia, ajuda o outro. Ele falou isso? Não, o irmão está com fome, então reparta um pedacinho de pão com o irmão. Que Deus vai te abençoar também. Glória a Deus. É importante a gente entender isso. Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer prosperar você. E a Bíblia diz que a alma generosa prospera. Sabe, que coisa maravilhosa, não é? A generosa faz o quê? Prospera. Ela prospera mesmo. Tá? O apóstolo Paulo fala o seguinte, espalhou Deus aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Você vê que quem é generoso, Deus acrescenta mais. Deus abençoa mais. Aprenda a ser generoso. Não estou falando só de dinheiro, não, do teu tempo, teu vigor, sabe? Tudo que você pode, reparta teu conhecimento, sabe? Reparta com o irmão. Faz isso, Deus vai te abençoar. Aquele que não tem Jesus, leva Jesus, que é o maior bem precioso que você pode levar para outra pessoa. Um monte de tesouro que você pode dar para alguém é a salvação. Sabe? Ajudar. Ah, pastor, não sei pregar, ajuda quem está pregando. Deus convida para vir à igreja. Vai participar de uma célula. Sabe? Faz alguma coisa. Deus vai se agradar de você. Quando você pergunta, Senhor, o que eu posso fazer para te agradar? Deus vai falar. Como falou para Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Uma pessoa que você ajuda a sair da dificuldade, você está
agradando ao Senhor. Amém, irmãos? Foi claro aqui nessa mensagem? Não só o que comete faz de errado, mas o bem que eu deixo de fazer é pecado. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Tem gente que fala assim, quando eu tiver oportunidade, quando eu tiver condições, aí o tempo vai passando. Sabe quando é que vai ter tempo? Nunca, porque o egoísmo já entrou. Deu para entender? O egoísmo já entrou. Então, o egoísmo entrou, acabou. Você vai passar a tua vida toda, quando tiver com 90 anos. Eu queria tanto ter oportunidade. Para quê, meu filho? Para poder fazer tudo de novo errado? É ou não é? Quem entendeu bem aqui? Sabe qual é o tempo que você tem para fazer o bem? É agora, é hoje. Deus está te dando tempo hoje. Quem entendeu bem aqui? Amém? Tem um rapaz, o pai dele, né? Nós compramos um espaço da igreja de Nova Aurora lá atrás. Né? E ele, infelizmente, veio falecer segunda-feira passada. 40 anos de idade, sabe? Do nada, ele, domingo, entrou na igreja, aceitou Jesus, segunda-feira teve um infarto. Filho do seu Rui, lá de... Foi um infarto, fulminante. O que eu quero dizer? Eu não sei o tempo da minha partida nem da sua. Então, enquanto tivermos tempo, façamos o quê? O bem a todos. Que isso vai agradar a Deus. E quem sabe Deus estende o nosso tempo. Que está fazendo alguma coisa boa. Quem entendeu bem aqui? Está frutificando. O que Jesus falou? Aquele que frutificar, eu vou limpar e vou ajudar para frutificar mais ainda. Quem quer frutificar mais aí em nome de Jesus? Deus está te dando uma grande oportunidade em nome de Jesus. Amém? Queria ficar de pé nesse momento, que a gente vai estar orando. E depois que a gente fizer um concerto com Deus pelo bem que a gente não fez, pastor, mas que bem que eu posso fazer? Gente, aqui na igreja tem tanta atividade. Você pode ir numa célula, convidar pessoas para o culto. É ou não é? Pode. E Deus vai abençoar a tua vida por isso, sabe? Evangelizar. Tanta pessoa que está com dificuldade, faz a tua parte em nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Amém? Não precisa viajar para longe, não. Onde você estiver, Deus vai te usar para você fazer a obra dele. Jesus falou o seguinte, que nós devemos amar o nosso próximo. É o nosso o quê? Próximo. Ou é o nosso distante? Não, então é quem está próximo de você. Glória a Deus. Quem está próximo de você, que precisa de ajuda, você tem que estender a mão. É ou não é? Tem uma irmã que ela fala assim, é muito fácil amar quem está distante, você não precisa fazer nada. É só sentimentalismo. Difícil é amar o próximo, que aí está perto de você, você tem que fazer alguma coisa. É ou não é? Está ali, tem que estender a mão. Agora, amar quem está lá, não sei aonde, que bacana. Poxa, vou amar. Tenho tanta dor das pessoas que estão sofrendo lá na China. Tá bom. Ama quem está. Tem muita gente perecendo aqui perto da gente. E a gente precisa fazer essa parte em nome de Jesus. Amém, amado? Feche os teus olhos nesse momento. Conversa com Deus, fala, Senhor, não é só não fazer coisa errada, não. Tem que fazer coisa boa. E nada melhor do que pregar o Evangelho, ensinar a tua palavra, ir atrás dos irmãos que estão fracos, que estão parados, estão deprimidos, meu Deus. Quantas pessoas estão afastadas do Evangelho, precisam do nosso socorro, da nossa ajuda. Então, Pai, capacita o teu povo, meu Pai, para que possa fazer o bem, meu Pai, o bem, fazer o bem. E o que é fazer o bem, Senhor? É estender a mão naquilo que a pessoa precisa, de uma oração, de uma palavra, meu Pai, de uma ajuda dentro daquilo que a gente pode. É estar colaborando com a igreja, meu Pai, nos cultos, na evangelização, nas visitas, meu Pai, nos departamentos.
Então, Pai, abençoa teus filhos para que possam te pedir aquilo que necessitam e só derramar a bênção sobre a vida deles. Então, que se cumpra hoje na vida dos teus filhos isso. Na necessidade dos teus filhos, ajuda, meu Pai, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, para que possam ser mais que vencedores, Pai. Mais que vencedores. Sim, meu Pai. E qualquer coisa que lhe pedimos, receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, nos ajuda a guardar seus mandamentos e fazer o que é agradável, porque nós precisamos de tanta coisa para a nossa vida familiar, emocional, profissional, financeira, Pai. Abençoa teus filhos e que possam ter plantios maravilhosos para terem colheitas mais que maravilhosas. Que o Senhor possa suprir todas as necessidades de cada um dos teus filhos em glória. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Por isso abençoa teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. E aquele que tem algum pedido ao Senhor, entendeu essa mensagem, vem aqui à frente para a gente poder orar contigo, naquilo que você precisa. Sei que você entendeu a mensagem, eu sei que o Senhor vai estar abençoando você, para receber de Deus aquilo que você precisa, em nome de Jesus. O Senhor está aqui hoje, tá? E está aqui. E se você tem algum pedido, fala, Senhor, me ajuda, se eu não fiz o bem que eu deveria, mas eu peço perdão pelo bem que eu não fiz, quando eu pude, e peço oportunidade para fazer mais. Me restaura, me dá essa oportunidade para fazer, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Me dá, Pai. Fala com Ele, Senhor, me capacita, porque se o Senhor me der outra oportunidade, vai acontecer. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Ó Deus,